Quem em sã consciência gasta o pouco tempo livre que tem pra jogar um jogo difícil, mano? Sinceramente, tem maluco pra tudo. Nos últimos anos, muito se discutiu sobre a dificuldade dos games. Algumas pessoas defendem jogos mais desafiadores, outros reclamam pelo jogo não pegar na sua mão o tempo inteiro e tem até um grupo que diz que hoje tudo é fácil. E tudo só aumentou depois do advento chamado Dark Souls. Esse debate já teve muitos capítulos, mas segue aqui comigo porque esse vídeo serve para você refletir e chegar na sua própria conclusão. Então relaxa o coração e vem comigo. Essa é a definição de dificuldade nos games segundo o meu caro amigo ChatGPT. Embora esse seja um conceito claro, a menos que você tenha meio neurônio, é bom reafirmar sobre o que estamos falando. E não vamos confundir as coisas. Você já deve ter ouvido daquele seu amigo mais velho que antigamente os jogos eram melhores porque eles eram muito mais difíceis. E digamos que ele tá meio certo. Os jogos eram sim mais difíceis. Mas não porque os jogos queriam ser bons ou cultuados depois de alguns anos, e sim porque o seu João da esquina queria meter a mão nas suas moedinhas em troca de ficha e fazer você sair chorando igual um arrombado. Dificuldade não define os jogos dessa época. Eles eram mais que isso, eles eram punitivos e injustos. Até os jogos para console eram problemáticos. Eles tinham que compensar a falta de conteúdo com tempo de gameplay, então os jogos convencionais levavam muitas tentativas até serem concluídos, enquanto que os RPGs da época, como Final Fantasy e Dragon Quest, tinham o grind como uma mecânica para aumentar o tempo de vida do jogo. Então, para todo mundo ficar na mesma página, eu não vou abordar a era 8 bits aqui, muito menos os jogos que foram portados de fliperamas. Tendo isso esclarecido, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer é: você faz parte do público-alvo? Para exemplificar, vamos voltar um pouquinho no tempo. Em dezembro de 2002, uma mãe comprava um PlayStation 2 para o seu filho de Natal. Ele ficou extremamente feliz, conheceu diversos jogos e quando viu o console ele até chorou. Bom, pelo menos eu acho que foi assim, porque esse não era eu. Essa família então resolveu doar o seu antigo console, um Super Nintendo com alguns jogos para uma outra criança. Esse sim era eu. A primeira fita que eu coloquei no console foi Super Mario World. Eu sequer consegui entender os controles e nem passei da primeira fase. Tinha mais alguns jogos como o Top Gear, Tom e Jerry e o lendário Futebol Brasileiro 96. Na época não existiam tutoriais, muito menos acesso à internet. Então Mario me desafiou de formas que poucos outros jogos me desafiaram. E aqui entra o primeiro ponto sobre a importância da dificuldade. Conhecer e respeitar o seu público-alvo. Não tô dizendo que um adulto que nunca teve contato não pode sentir dificuldades ou que uma criança não pode simplesmente achar o jogo fácil. Mas na época, por eu ser exatamente o público-alvo e a experiência ter sido pensada para esse público, a curva de aprendizado foi tão suave que eu nem percebi o tempo passar. Eu não lembro de ficar puto sequer uma vez. Mentira! A frustração de não passar alguma fase se transformava rapidamente em um sorriso por entender como aquela fase funcionava e o que ela esperava de mim. Esse foi um modelo de jogo que eu estabeleci pra mim e que não foi suprido por muito tempo. Até que depois de alguns anos eu me peguei em uma fase onde eu me perguntava: eu tô jogando pra me divertir ou pra mostrar pros outros? Passados alguns anos, o jovem eu, agora um adolescente, porém ainda ranhento, agora tinha o seu próprio PlayStation 2, além de viver no meio da febre das lan houses. Eu tinha amigos para compartilhar desafios. Na escola discutíamos os feitos como eu fiquei punhetando meu controle até zerar Devil May Cry 3 no Dante Must Die, ou zerei Pokémon Emerald só com o inicial e os HM Boys. Também passei a gastar muito mais horas jogando em LAN. Era racha no Need for Speed, CS, PVP no Cabal, X1 no Guitar Hero, mas em algum momento no meio disso eu me perdi. Eu parei de aproveitar os jogos. O problema não estava em ser competitivo ou querer mostrar para os meus amigos como eu era bom em algo, mas sim no fato de naquele ponto os jogos terem passado a ser uma tarefa a ser cumprida. Mas, como há males que vêm para o bem, tudo isso mudou quando esse que vos fala achou que era uma boa ideia matar a aula para ir na LAN do lado da escola. Minha mãe foi minha primeira viewer e eu acho que ela gostou do que viu, porque a primeira frase que ela soltou quando ela entrou na LAN e me viu foi:
Bonito, hein? O resultado disso foram 3 meses sem LAN. Na primeira semana, depois de algumas crises de por que você me odeia, mãe e coisas do tipo, eu aceitei o fato de que eu ia ter que me contentar só com meu Play 2. Então eu peguei alguns jogos que eu tinha guardado, mas que eu ainda não tinha jogado, e foi então que eu encontrei o puro suco da Square, Final Fantasy XII e Kingdom Hearts 2. Eu, como um bom adolescente, queria entender por que eu tava tão feliz com um jogo que me fazia ficar com um dicionário de inglês do lado e o outro que tinha o Donald e o Pateta como ajudantes, sendo que eu não tinha mais a minha plateia para compartilhar isso. Isso foi antes das conquistas e platina, mas isso é assunto para outro dia. Foi então que eu percebi que eu voltei a me divertir com o jogo por mim mesmo, sem ter que explorar tudo dele para ganhar de alguém. Eu podia me divertir com Kingdom Hearts jogando no médio ou no critical da mesma forma, assim como eu podia me divertir com Final Fantasy XII grindando igual o mongo ou simplesmente jogar com o level que o jogo me dava como proposta. E isso nos leva ao ponto que me deu a ideia de falar de tudo isso. O jogo é fácil ou sou eu quem deixa ele fácil? Junto com o boom de Dark Souls e o crescimento da internet, tivemos a popularização de alguns movimentos paralelos. Metagame, builds e tier lists. Qual o problema disso, tu me pergunta? Nenhum. Só que pela informação hoje ser de muito fácil acesso e a indústria ter nos acostumado muito mal, é muito mais cômodo pesquisarmos uma build forte e fácil ou como resolve desafio X ou Y depois de pouquíssimas tentativas. Jogos novos tendem a ter muitos vídeos de build e tier lists logo nos primeiros dias, às vezes até mesmo antes de lançar. E tudo bem isso existir, mas se tornou um recurso tão comum que banaliza parte da experiência construída. Também não vou ser hipócrita aqui, tem jogos que eu adoro pesquisar uma build legal. Eu não vou ficar testando 2000 combinações de itens em Diablo, testando aspectos e sufixos. Eu sou CLT e eu tenho mais o que fazer. Já em jogos como Granblue Fantasy Relink e Monster Hunter, eu curto experimentar coisas novas, testar armas, elementos, efeitos, e mesmo que minha build esteja uma porra, ainda assim é muito divertido. O problema não é a internet, na real ela é uma benção, mas fala a real. Quantas vezes nos últimos tempos você se permitiu ser desafiado? Outra coisa que negligenciamos quando o assunto é dificuldade é a nossa naturalidade com aquele tipo de experiência. Recentemente eu zerei Bloodborne, inclusive passa lá para dar uma olhada no que eu tenho para falar sobre o jogo. Mas para resumir aqui, ele foi fácil. Não por ele ser fácil em si, mas porque mesmo eu tendo que lidar com uma mecânica e movimentação diferentes, por eu já ter jogado muitos jogos parecidos, a experiência é mais natural, então de certa forma eu deixei ele mais fácil. Enquanto que Hi-Fi Rush foi um jogo muito desafiador, já que há muito tempo eu não estou acostumado com os jogos rítmicos. E tudo bem eu assumir que certo jogo não é pra mim, mas não é justo eu dizer que esse jogo é difícil. A opção de se dedicar ou não para facilitar a experiência depende só da gente. E é nesse ponto que entendemos a importância dos 3 questionamentos que eu fiz. Precisamos entender para quem aquela experiência foi pensada, em que ponto uma experiência pode deixar de ser divertida e se eu tô me permitindo ser desafiado. Eu me considero parte do fã-clube do Miyazaki, não concordo com o modo fácil em um jogo que foi feito para te desafiar. E se você não gosta de um jogo e só joga porque tá no hype para ficar chorando depois, eu vou te contar um segredinho. Você não é obrigado a jogar. Ah, mas se é assim, então não existe jogo fácil nem difícil, depende do player. Se você acha que essa é a minha conclusão... Eu vou resumir com 2 palavras. Parabéns! Você tá certo. Tem gente que não gosta de passar perrengue e só quer acompanhar uma boa história, enquanto outros, como eu, gostam de dissecar o jogo, testar inúmeras coisas e se o desafio for bom, até tentar uma platininha. Mas peraí. Pra não dizer que não existe um equilíbrio, tem um jogo que é sinônimo de uma boa dificuldade e curva de aprendizado. Ele não se importa se você é um veterano do gênero ou se é seu primeiro contato. E bom, seu nome é Elden Ring. Não se engane, Elden Ring tem sim formas de você se tornar forte no começo. Ele te permite maximizar uma arma em poucos minutos e qualquer Zé Ruela consegue replicar isso. Mas ele é exigente no que ele propõe ao jogador, só que sem forçar a barra. Você não vai muito longe com a arma upada só spamando um botão. Na real isso vai te deixar muito mal acostumado e uma hora o jogo cobra.
e quando cobrar, você não vai estar preparado. Esse é o jogo que te dá a maior liberdade para criar sua própria dificuldade. Não que isso não exista em outros jogos, mas é aqui que isso faz parte da experiência. Quer exploitar o jogo no começo para ter muita runa? Vai lá. Quer explorar cada canto do mapa? Pô, irmão, problema seu. O jogo ainda vai exigir que você faça uso das mecânicas. Eu não achava que o casamento do mundo aberto com Souls-like seria tão perfeito. Mas não ache que essa é uma receita para o sucesso. Tudo aqui é executado no limite do que conhecemos. Por isso, esse jogo se tornou, para mim, o que define uma dificuldade bem executada. Vale a pena mencionar Zelda também, com seus puzzles e abordagem de mundo, mas a dificuldade dele está muito mais ligada à criatividade. E depois de tudo isso aqui que eu falei, você ainda discorda? Então meu objetivo foi cumprido. Deixa aí nos comentários o que faz um jogo ser difícil para você. Esse vídeo é a minha opinião e eu deixei a minha forma de pensar para que servisse para você também refletir sobre o que é dificuldade e principalmente no que é importante uma experiência com videogames. Só não seja o chato que fica enchendo o saco porque o amiguinho não fez o desafio mais difícil do jogo ou porque o cara tá tentando matar o mesmo boss há 3 dias. Não se esqueçam de uma coisa: jogos são feitos para divertir. E por hoje era isso. Isso aqui ainda é muito novo pra mim, então se puderem deixar sugestões do que eu posso melhorar e assuntos para futuros vídeos, eu agradeço de coração. Muito obrigado por me acompanharem até aqui. Bebam água, valeu e fecha essa aba de detonada aí, ô seu safado.